Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Hoje, finalmente, nós vamos terminar o estudo dos substratos do crime. Portanto, hoje, nós estudaremos sobre a culpabilidade. Eu me recordo que na aula 2 deste curso, nós falamos sobre a culpabilidade, na verdade, comentamos sobre ela e naquela oportunidade eu disse a você que a culpabilidade se trata da análise do contexto fático sob o prisma daquele que pratica a conduta. Ou seja, é você fazer a leitura do fato a partir do ponto de vista do agente, daquele que eventualmente será ou não imputado pela prática do fato típico e ilícito. Então veja que muitas vezes eu posso praticar um injusto penal. Lembra, injusto penal engloba fato típico e ilicitude, mas o fato de eu praticar esse injusto penal por si só não quer dizer que eu pratiquei um crime. Então, por exemplo, eu pratiquei um fato típico e ilícito, mas com 16 anos de idade. Veja que nesse particular, a mim não poderá ser imputada a prática de crime, mas a prática de infração análoga a crime. Ou seja, eu pratiquei um ato infracional análogo ao crime de homicídio, análogo ao crime de lesão corporal. Perfeito? Então, aqui na culpabilidade, claro, logicamente, nós tratamos do juízo de reprovação em relação ao agente por ter praticado aquele fato e, igualmente, nós analisamos o fato sob o ponto de vista do próprio agente. Perfeito? Por essa razão, nós dizemos, portanto, que a teoria por nós adotada é a teoria normativa pura. Por que normativa pura? Porque o Código Penal ele trabalha com os 3 elementos que compõem a culpabilidade: inexigibilidade de conduta diversa, imputabilidade e potencial consciência da ilicitude. Veja que a imputabilidade, ela se fragmenta em 3 elementos. 3 subespécies em razão da idade, por isso um critério biológico, em razão da anomalia mental e em razão da embriaguez. Com relação à idade, nós trabalhamos unicamente com o critério biológico, a partir do qual nós consideramos imputável apenas aqueles que possuem 18 ou mais que 18 anos. Se eventualmente o agente possui 17 anos, significa dizer que a ele será imputada a prática de ato infracional análogo ao crime tal, ou análogo a uma contravenção penal, ou análogo a uma infração penal. Nessas circunstâncias, a esse adolescente serão aplicadas as tratativas, os regramentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito? Claro que na sua prova a culpabilidade ela não será tratada nessas circunstâncias, na medida em que é fácil. Agora, as outras duas, anomalia mental e embriaguez, essas nós vamos tratar de forma diferenciada, mas ao final vocês vão ver que o efeito prático ele é absolutamente o mesmo para fins penais, perfeito? Agora, veja, nós trabalhamos com consequências relacionadas à inimputabilidade. Se a pessoa ela é inimputável porque ela, na data do fato, na data da ação ou omissão, possuía menos que 18 anos, nesse caso, a gente já sabe que responderá pelo ECA, perfeito? Então, menor que 18 anos,
ECA. Agora, se essa inimputabilidade ela é formada pela anomalia mental ou pela embriaguez, vai depender do nível dessa anomalia mental e do nível dessa embriaguez, perfeito? Veja que a inimputabilidade indica para nós, portanto, a ausência de imputabilidade, a ausência de atribuição daquele crime àquela determinada pessoa. Maravilha. Bem, em se tratando de embriaguez ou anomalia mental, nós temos uma regra básica. Para essa pessoa, se a anomalia mental ela é completa e se a embriaguez ela é uma embriaguez fortuita, incompleta, nós podemos aplicar medida de segurança. Aliás, nós devemos aplicar medida de segurança. A medida de segurança, ela é uma espécie de pena, mas ela não é uma pena privativa de liberdade. Portanto, a medida de segurança, ela constitui uma modalidade de sentença penal absolutória imprópria. Então, veja que o efeito disso daqui é sentença absolutória imprópria. Lembra que eu falei para você que sempre em direito penal ou direito processual penal a gente lidar com uma classificação com a nomenclatura imprópria significa dizer que a rigor não é aquele instituto. A rigor não é aquilo que efetivamente se representa. Na verdade, nós estamos sempre lidando com uma ficção jurídica. Então, aqui, na verdade, essa classificação de sentença absolutória imprópria, na verdade, o agente ele não é absolvido. Na verdade, ele deverá cumprir medida de segurança, seja na modalidade tratamento ambulatorial, seja na modalidade internação hospitalar. Maravilha? Então, nesses casos, a pessoa ficará com a liberdade de locomoção restringida, por exemplo, dentro de um manicômio. E aí, o que nós temos que analisar é que essa medida de segurança, então veja que interessante, enquanto que a ausência de fato típico e a ausência de ilicitude, ela vai caracterizar a inexistência de crime, quando nós trabalhamos dentro da imputabilidade, na modalidade anomalia mental e embriaguez, a pessoa, ela responde sim pelo crime. Ela é denunciada e regularmente processada, mas no ato de prolação da sentença, ela receberá uma medida de segurança. Então, veja que o raciocínio aqui na culpabilidade, ela difere da lógica fato típico e ilicitude. Mas veja, dentro da culpabilidade, portanto, somente na espécie imputabilidade, anomalia mental e embriaguez é que nós vamos fazer essa lógica de regular denúncia, regular processamento e regular prolação de sentença penal. E aí, ao final, essa pessoa responderá, ou aliás, receberá uma medida de segurança, perfeito? Então, o que você tem que saber sobre isso aqui para sua prova? Primeiro detalhe, no momento da ação ou omissão, a pessoa ela é embriagada ou ela está embriagada. No momento da ação ou omissão, essa pessoa possuía anomalia mental. Porque, veja, se ela, no momento do fato, ela não tinha anomalia mental e ela não estava embriagada,
por uma embriaguez fortuita ou acidental, nesse caso, ela vai ser processada regularmente, mas haverá um incidente processual, que é o incidente de insanidade mental, perfeito? E aí, a partir disso, nós vamos discutir se a época da ação ou omissão ela era ou não inimputável. Agora, por outro lado, se quando ela praticou o fato, ela era imputável, ela não era doida e ela não estava embriagada, veja que se sobrevier essa anomalia mental no curso do processo, o que vai acontecer com o processo? Suspensão até a pessoa recobrar a sanidade. Então, seria mais ou menos assim, tá? Isso aqui é uma matéria meio híbrida, né? Porque engloba um pouquinho de processo penal, engloba aqui a nossa matéria. Então, vou colocar aqui de uma maneira mais simples. Então, olha só. Dura você entender minha letra, né? Entendendo a letra? Então, olha só. Culpabilidade, perfeito. Vem pra cá. Imputabilidade. Vem pra cá. Embriaguez. Mais anomalia mental, tá? Essa embriaguez fortuita ou acidental, ou a embriaguez que se manifesta sob a forma de patologia. Perfeito. Então, segura aí. Bem, nesse caso, se na época da ação ou omissão a pessoa ela detinha anomalia mental ou essa circunstância de embriaguez, ela receberá medida de segurança, que é isso que nós acabamos de conversar. Perfeito, Laila. Agora, suponhamos que a pessoa, no momento da ação ou omissão, ela era imputável. E aí sobreveio uma anomalia mental nela. Nesse caso, o que vai acontecer? Gente, bem, suponhamos que a pessoa foi denunciada. No curso do processo, sobreveio a anomalia mental. O que vai acontecer? Isso aqui vai ser instaurado um incidente de insanidade mental. Esse incidente, ele vai suspender o curso desse processo. Ele vai travar. É uma questão prejudicial. E veja, ficará suspenso até a pessoa recobrar a sanidade. Laila, existe um prazo máximo? Existe. Para o STF, tá? Prazo máximo de suspensão desse processo. O máximo da pena combinada para aquele caso. Maravilha? Essa é a segunda variável. Perfeito. Terceira variável. Isso aqui é mais processo do que a minha matéria, tá? Mas só para vocês entenderem. Laila, a pessoa não tinha anomalia mental no curso do processo, mas ela já estava na execução da pena. Então, suponhamos, Laila, que ela pegou uma pena de 10 anos e está lá cumprindo pena. No terceiro ano, sobreveio a anomalia. E agora? Bom, esses 7 anos remanescentes, ela cumprirá na modalidade de medida de segurança. Internação hospitalar ou tratamento ambulatorial. Então, o juiz da execução penal é quem vai fazer essa conversão. Perfeito? Então, veja que a anomalia mental e a embriaguez, ela trabalha sob duas lógicas. A primeira lógica, quando a ação ou omissão ela é praticada com a pessoa sendo portadora da anomalia, no caso, medida de segurança, ou muitas vezes no momento da ação ou omissão, ela é imputável, mas sobrevém essa incapacidade. Nesse caso, instauração do incidente. Perfeito? Tranquilo, né? Detalhe que sem querer durante aqui a aula eu apertei o slide, né? Gente, me perdoem, mas dá para acompanhar, deu para acompanhar. Laila, isso vai cair na minha prova? Se cair, vai cair dentro de execução penal, tá? Não vai cair tão aprofundado dentro da culpabilidade, não. Perfeito? Bom, então as consequências da inimputabilidade
medida de segurança, perfeito? Bom, com relação à doença mental, o que você tem que saber? O artigo 26 é isento de pena, veja, isento de pena. Praticou o ilícito penal, mas não vai receber uma pena privativa de liberdade. Vai receber uma medida de segurança. É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, exemplo, o professor Stanley, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aí no seu vade-mecum, você vai colocar aqui, ó, isento de pena por quê, Laila? Porque vai receber medida de segurança. Veja, requisito inteiramente, absolutamente incapaz. Então, na sua prova tem que haver isso, absolutamente, inteiramente, para você saber que está se tratando, portanto, do artigo 26 caput. Perfeito? Bem, contudo, se essa embriaguez ou anomalia mental ela é parcial, ela não é absoluta, a gente tem uma redução de 1 a 2/3, tá? Veja, se o agente em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito. Tinha capacidade, mas não era muita. Nesse caso, vamos reduzir a pena dele. Qual o momento processual para redução da pena? Ora, na terceira fase da dosimetria da pena, em sede de prolação de sentença. Então, essa pessoa aqui, ela vai receber uma pena privativa de liberdade. De reclusão ou detenção, essa é a regra. E no cálculo dessa pena, ela vai poder ter uma redução de 1 a 2/3. Perfeito? Então, essas são as consequências que tanto vão se aplicar para a doença mental, quanto vão se aplicar para a embriaguez, que é o próximo item, tá? A embriaguez, o que você tem que saber dela? É qualquer substância, não é só o álcool. Droga, qualquer coisa. Está lá no artigo 22, inciso 2º. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, aqui o detalhe, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o que você vai ter que saber aqui, tá? Então, olha lá. Vou falar do parágrafo 2º, que daí eu já vou fazer um esquema para você. A pena pode ser reduzida se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Perfeito. O que nós teríamos aqui, portanto? Nas variáveis da embriaguez, tá? Quando a embriaguez ela é dolosa, a pessoa se droga, né? Ela não é imprudente nem negligente, ela quer se drogar reiteradamente, deliberadamente. Nada muda. Ela é tratada normalmente. Inclusive, essa embriaguez pré-ordenada, ela é uma agravante de pena, tá? Tem aí no seu material, você já viu. A embriaguez culposa ou a proveniente de caso fortuito ou força maior, o que vai acontecer com ela, tá? Nesse caso, nós vamos aplicar uma lógica muito parecida com aquele raciocínio do erro de tipo essencial,
vencível ou invencível, tá? Segura essa informação aí. E na culposa, o mesmo raciocínio. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, que às vezes a embriaguez assume uma roupagem de patologia, de doença. Alcoolismo, dependência química pesada. Nesse caso, ela tem o mesmo tratamento que a anomalia mental. Completa ou incompleta. Se a pessoa tem uma dependência química tão brutal, comprovadamente, nesse caso, ela vai receber medida de segurança. Se ela é alcoólatra, quanto mais não, né? Isso seria até uma redundância, né? Se ela é alcoólatra, isso é uma patologia, mesmo tratamento, medida de segurança, tá? Provavelmente aí um tratamento ambulatorial. Tudo bem? Então, veja que a embriaguez, quando ela é dolosa, fudeu, tá? Fudido na aplicação da pena, tá? Mas quando ela é culposa ou proveniente de caso fortuito ou força maior, ela tem os benefícios. Quando ela é proveniente de caso fortuito ou força maior, aqui é o pulo do gato, exclui o crime. Essa é a única hipótese em que vai excluir o crime. Veja que você não vai precisar decorar, você vai só entender a lógica, tá? Então, olha só, você vai entender a lógica. Bom, se eu tenho uma embriaguez que assume a forma de patologia, patológica, se tornou uma doença essa embriaguez. É óbvio que a medida de segurança ela vai me reabilitar, perfeito? Perfeito. Mas, se ela é uma embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, então você está lá na festa da Atlética, né? Que agora está na moda. Coloca uma Boa Noite Cinderela no seu copo, você sai de si e espanca uma pessoa, praticou uma lesão corporal gravíssima. Veja que nesse caso, você não tem a patologia, não tem? Então você não tem uma anomalia mental e nenhuma patologia dentro da embriaguez. Então não faz sentido você pegar uma medida de segurança. Por outro lado, veja que essa embriaguez, ela foi fortuita. Não foi você que buscou por ela. Da mesma forma, portanto, é injusto que você responda por uma pena privativa de liberdade, que você pegue lá 8 anos de prisão, 5 anos de prisão, porque afinal de contas, você ali não fez por onde estar naquele estado. Então, grave isso. Isso é mais importante para a segunda fase, inclusive. A embriaguez resultante de caso fortuito ou força maior, completa, ela exclui o crime. Não tem crime. Você vai quebrar a culpabilidade dentro dessa variável aqui, ok? Então, para além dessa, todas as outras vão acarretar medida de segurança. Você já leu o material e tem uma tabelinha aí que está explicando exatamente isso para você. Mas o que eu quero que você saiba é que não há necessidade de decorar nada disso. Se você entender a lógica da medida de segurança, você vai constatar que não existe razão de ser a pessoa em uma embriaguez fortuita, completa, pegar uma pena privativa de liberdade, tá? Então, olha lá, só para a gente recapitular. Doença mental, absoluta medida de segurança, parcial, redução da pena. Embriaguez, é isento de pena ou agente que por embriaguez completa? Esse isento de pena aqui, leia-se, exclui a culpabilidade, tá? Então, por isso que vocês erram. Porque o Código Penal, ele é atécnico. Ele diz aqui isento de pena e aqui é medida de segurança. Mas aqui, ao invés de ser isento de pena, exclui o crime. Porque quebra a culpabilidade. É isento de pena o agente que, em razão do caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, tá?
Então, aqui é exclui o crime. Maravilha? Parágrafo 2º. Pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente não possuía plena capacidade. Então, nesse caso aqui, qual é o efeito? Responde por crime normalmente, mas vai sofrer uma redução de pena, tá? A embriaguez voluntária, que é a pré-ordenada, ou voluntária no sentido de ser culposa, nós vamos adotar a teoria da actio libera causa, tá? Essa teoria, ela trabalha com a seguinte lógica. Lembra que nós estudamos as causas, né? Então, olha lá. Aqui morreu. Então, a gente tem lá, foi pra Atlética, bebeu um chopp, bebeu não sei o quê, e aí, voluntariamente se drogou. Ficou doidão, matou a pessoa. O que a teoria diz, pessoal, de forma bem resumida? Vamos considerar o último ato de lucidez. Se no último ato de lucidez ele encheu a cara de forma dolosa, pré-ordenada, é uma agravante de pena. Se no último ato aqui, enquanto ele era lúcido, ele foi imprudente, ou seja, de forma culposa, ele bebeu mais do que deveria, ele vai responder pela modalidade culposa. Então, basicamente, em pouquíssimas palavras, é isso que a teoria da actio libera causa diz para nós. Vamos anteceder ao último ato de lucidez dessa pessoa e ver se ela agiu de forma dolosa ou culposa. Dependendo, responderá pela modalidade dolosa ou responderá pela modalidade culposa. Perfeito, gente? Então, essa teoria está aqui. A FGV cobra muito ela? Não. Mas em sede de segunda fase, tá? Então, olha lá o nosso quadrinho que tem aí no seu material. Embriaguez pré-ordenada não exclui a imputabilidade. Então, o que vai acontecer? Agravante genérica, artigo 61, tem no seu material, tranquilo. Embriaguez fortuita ou acidental, emana de caso fortuito ou de força maior. A pessoa é obrigada a consumir o álcool ou desconhece os efeitos do álcool. Detalhe, se ela é completa, exclui a culpabilidade, quebra o crime. Como eu disse, no código está isenta de pena, mas exclui o crime, a pessoa não responde, tá? Se ela é incompleta, reduz a pena. Então, olha lá, artigo 28, parágrafo 1º, que é o detalhe da isenção de pena que eu falei para você. Se ela é completa, exclui o crime, tá? Então, olha lá. Na embriaguez fortuita completa, ele é absolvido. Então, refrise, não aplica medida de segurança. A pessoa não é doida, ela não tem nenhuma anomalia mental. Se a embriaguez acidental e incompleta, redução de pena. Nenhum dos dois precisa de perícia médica, porque é algo eventual, tá? Então, com essas considerações, a gente encerra a primeira parte, que é a imputabilidade, tá? Por outro lado, na sequência, nós temos a potencial consciência da ilicitude, em que nós temos uma disposição legal que diz: o erro de proibição recai sobre a consciência da ilicitude do fato. Na potencial consciência da ilicitude, a gente não tem um conceito, assim como é lá na ilicitude. Lembra? Quando nós temos exercício regular do direito, não temos um conceito legal? Aqui é a mesma coisa. Potencial consciência da ilicitude, nós não temos um conceito jurídico legal no Código Penal. Aqui nós aplicamos o erro de proibição. Então, lembra na aula 2 que nós começamos a falar do erro? Em que a maioria dos materiais trabalha já os 3 tipos de erro dentro do fato típico, isso gera uma bagunça. Então, lá dentro da conduta, primeiro erro, o erro de tipo. Na aula passada, segundo erro, erro de proibição indireto, que são as discriminantes putativas. Erro sobre as causas de justificação da conduta. Erro sobre a autorização
de praticar um fato em legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal. E aqui, agora, um erro, uma falsa interpretação da realidade sobre o que é ou não permitido se fazer no mundo dos fatos, tá? Por isso é chamado de erro de proibição direto. O erro de proibição indireto sinônimo de quê, gente? Discriminante putativa. Laila, o que é isso? Pelo amor de Deus. Você vai ler seu material na aula passada que está lá, tá? Então, você acha que está em legítima defesa quando não está. São as discriminantes putativas. Laila, qual é o efeito do erro de proibição direto? Depende. Vamos cair lá na lógica do erro de tipo essencial, vencível e invencível. Se é um erro de proibição invencível, ou seja, nós também teríamos cometido o mesmo equívoco. O que ele vai fazer? Ele quebra a culpabilidade. Então, deixa eu fazer um esqueminha aqui, tá? Erro de proibição direto, invencível, exclui o crime, vencível, modalidade culposa, responde na modalidade mesmo tratamento do erro de tipo essencial, vencível e invencível, tá? Então, se eu faço algo achando que é permitido e qualquer um de vocês no meu lugar teria feito o mesmo, exclui o crime. Se não, modalidade culposa. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Suponhamos que um gringo, ele veio... onde que é mesmo que é liberado droga, gente? É maconha? Não é Holanda, Amsterdã. O gringo veio de Amsterdã, tá? Ele não fala nada em português. Absolutamente nada. Mas ele sabe que usar maconha não é crime. Então, para um consenso popular, muito embora a posse de droga para uso seja crime normal, mas como a pessoa hoje ela não fica presa porque é lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, porque se trata de um crime de menor potencial ofensivo, num consenso popular se cuida que a pessoa não vai mais presa, não é mais crime, né? Suponhamos que esse gringo veio para o Brasil trazendo a maconha dele, porque ele acredita que é legalizado no Brasil, está permitido. No erro de proibição, o agente, ele sabe exatamente o que ele está praticando. Então, o gringo sabe que está levando no seu bolso um pacote de maconha. Ele não está equivocado, ele sabe que aquilo é maconha, ele sabe que ele está levando para o Brasil essa droga. E aí ele é surpreendido na Polícia Federal no Brasil e ele é preso, tá? Veja que é extremamente subjetivo. Você no lugar desse gringo, considerando as mesmas condições de tempo, lugar e espaço, meio de criação e conhecimento, ou seja, você analisando esse fato, pela cabeça do gringo, também teria cometido isso? Se sim, exclui o crime. O gringo não responde por nada. Se não, se você tivesse pensado assim, pô, eu vou para um país, é melhor eu conferir se realmente isso é permitido. Se você tivesse tomado uma conduta, praticado uma conduta um pouco mais cautelosa que esse gringo, você responderia pela modalidade culposa. Entendeu? Só que como não existe posse de uso culposo, também ele não responderia, porque não existe modalidade culposa, tá? Mas só para você entender a lógica do erro de proibição. Então aqui não há uma falsa representação da realidade. Tipo, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, só que ele acredita que é algo
permitido, tá? Por isso o nome erro de proibição. Tudo bem? Agora, na exigibilidade de conduta diversa, a gente tem o artigo 22, que também é o único artigo que fala sobre isso no Código Penal. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Coação moral irresistível, tá? A FGV coloca coação moral irresistível. Se é coação moral irresistível, quebra a culpabilidade, não tem crime. Se é obediência hierárquica, então é classificado, é nomeado como sendo obediência hierárquica, também exclui, quebra a culpabilidade, tá? Então, a culpabilidade, assim como o fato típico, trabalha com a lógica de exclusão. Ausente um requisito, quebra a estrutura matriz daquele pilar. Só que a culpabilidade, dentro da imputabilidade, dentro da anomalia mental e da embriaguez, dependendo do caso, trabalha com a lógica de aplicação da medida de segurança, ao invés de quebrar a culpabilidade. Esse é o detalhe da culpabilidade que você precisa saber. Aí na sua apostila, no seu material, existem lá, tem os requisitos que na verdade são a transcrição do que está aqui no artigo 22. O que você ainda precisa se recordar é que a coação física irresistível, ela exclui o quê, gente? A conduta, fato típico. Ela quebra o fato típico. Então, se eu trabalho com coação física, quebra o fato típico. Se eu trabalho com coação moral, quebra a culpabilidade. Maravilha? E aí, portanto, com essas considerações, a gente encerra a culpabilidade. Lembrando para você, a culpabilidade, eu acredito que seja mais fácil de aprender do que os outros substratos que nós estudamos, tá? Então, você vai dar ênfase exclusivamente a isso que nós conversamos aqui, porque não tem como os caras cobrarem fora do que está aqui, perfeito? E aí, no final da sua apostila, eu coloquei sobre o concurso de pessoas, tá? Mas não se desespere. O que eu coloquei aqui não, né? No seu material, sobre o concurso de pessoas, esse aprofundamento que tem aí é para a segunda fase, tá? As teorias sobre o sistema funcionalista, sobre o Roxin, teoria do autor do domínio do fato, dei uma olhadinha, dei uma pinceladinha nessa teoria, não é de costume a FGV cobrar em primeira fase, mas como está muito na modinha, vale a pena você dar uma olhadinha aí nos requisitos da teoria do autor do domínio do fato. Agora, para além disso, você vai ficar na classificação doutrinária clássica, né? Coautor e partícipe. O coautor trabalha dentro de uma divisão de tarefas do verbo nuclear. Então, por exemplo, matar, então há uma divisão de tarefas. Enquanto que o partícipe auxilia, instiga ou induz a prática do verbo nuclear, tá? Então, fique bem tranquilo. O partícipe, com relação ao partícipe, existe uma lógica de possibilidade de redução da pena na dosimetria, tá? Mas a regra é teoria única do concurso de pessoas. Todo mundo é responsabilizado criminalmente pelo mesmo crime. Então, na denúncia criminal, tanto partícipe quanto coautores são denunciados por homicídio. Normal.
O partícipe vai para o tribunal do júri normal, quando lá há a decisão de pronúncia. Mas no ato de cálculo dessa pena, pelo magistrado é que ele vai levar em consideração essa participação de menor importância. Perfeito? Então, guardem esse detalhe, tá? Mas também é algo que a FGV, em sede de primeira fase, não costuma fugir disso que a gente acabou de conversar. Maravilha? E aí, gente, com essas considerações, finalmente a gente finaliza, termina o estudo das estruturas do crime, tá? E aí, a partir de agora, nós vamos falar sobre a parte especial, uma apostila só gigantesca, lei seca. Você vai ler lei seca, os principais títulos da parte especial para ir para a primeira fase, tá? Lembrando que se você não souber o que nós estudamos nas três últimas aulas, larga a mão parte especial, tá? Porque sempre as provas costumam cobrar teoria do crime com parte especial, perfeito? Com exceção das alterações legislativas recentes, que isso aí eventualmente a FGV cobra lei nova, né? Mas fora isso, não vale a pena você tentar memorizar sem saber as estruturas básicas que nós vimos ao longo dessas três últimas aulas, perfeito? Qualquer dúvida, só falar com a gente no canal de atendimento ao aluno ou via direct no Instagram do projeto ou no meu Instagram ou no meu Twitter. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê até a próxima.